O comércio de materiais de construção em Minas Gerais segue em retração neste ano. Até agosto, o setor acumula uma queda entre 5% e 7%, que é reflexo do cenário econômico e político do país. Juros altos, crédito caro e consumo mais cauteloso são apontados como os principais fatores. Para a gente entender melhor esses impactos, a gente conversa agora com o Wagner Matos, que é o diretor do Sindimaco, o Sindicato do Comércio de Materiais de Construção de Belo Horizonte Região. Olá, Wagner, boa noite para você. Olá, Nayara, tudo bem? Boa noite a vocês. Obrigada, viu, pela participação. Wagner, olha só, o levantamento do Sindimaco mostra que 70% do setor sentiu, então, uma queda nas vendas. O que mais pesa hoje para esse resultado negativo? Bom, esse resultado apurado é uma enquete feita com cerca de 1.000 comerciantes de material de construção a nível Brasil, principalmente nas regiões metropolitanas. E 70% deles estavam apontando que o faturamento no mês de agosto é inferior ao faturamento do mês de julho, né? Então, isso mostra a retração atingindo, quer dizer, ela está vindo ao longo do ano, mês a mês. E mais recentemente, quer dizer, ela tem se mostrado de forma mais ostensiva, né? E os motivos, você já disse anteriormente, eu queria acrescentar mais um, que é o seguinte: a mão de obra está escassa, a mão de obra da construção civil está escassa. Além de escassa, ela está cara. E isso faz com que o custo da construção fique mais alto. Então, quem está pretendendo construir ou reformar, diante do cenário que ele está vendo, né, ele começa a ficar mais cauteloso e adiar suas compras. Wagner, boa noite, Luiz Fernando aqui. Com o aumento, a diminuição, né, das vendas de imóveis, teoricamente, deveria haver uma retração no preço do aluguel, que as pessoas estariam comprando menos, procurando mais imóveis para alugar. Mas o aluguel também está muito caro, né? O mercado ele consegue explicar esse fenômeno de tudo estar caro? Só não, né? Você citou aí duas questões importantíssimas, que é a questão dos juros, da dificuldade de acesso a crédito e da mão de obra escassa e cara. Mas isso explica que tudo esteja caro nesse mercado imobiliário? Olha, é o seguinte, uma coisa é certa, a renda, né, ela não tem crescido. Então, isso é um fato importante. Agora, um levantamento interessante feito pelo Sinduscom MG, ele mostra que a região metropolitana de Belo Horizonte, basicamente, né, assim, concentrando em Nova Lima e Belo Horizonte, o volume de, de apartamentos à venda estava em torno, se não me engano, de 4.000, 4.500 apartamentos em construção ou acabados. Por exemplo, Uberlândia, que é uma cidade menor do que Belo Horizonte, lá tem cerca de 9.000 apartamentos, 9.200 à venda. Isso mostra o seguinte, que a construção civil, ao longo dos últimos tempos, principalmente na região metropolitana, ela não teve esse empenho, não teve esse crescimento assim como outras regiões tiveram. Isso, por certa forma, justifica que os preços dos aluguéis estão mais altos. E também o seguinte, tem pessoas preferindo alugar do que construir, tendo em vista todas essas dificuldades de juros altos, mão de obra difícil e etc. Aumentou a demanda, né? E como tem sido a postura do Sim. consumidor em relação a reformas e obras pequenas que o consumidor, que as pessoas normalmente fazem, né, ao longo do ano, vai chegando principalmente perto do fim do ano, a pessoa resolve pintar a frente da casa, pintar o interior da casa e fazer esse tipo de reforma. Com material mais caro e a pessoa com mais dificuldade de acesso a crédito, como é que está o comportamento do consumidor? Bom, o que você está falando a gente chama do mercado de formiguinha, ou seja, é aquele camarada que está reformando um piso,
trocando as janelas, ampliando mais um cômodo, fazendo melhorias, né, reformando um banheiro, etc. e tal. Esse mercado, ele continua existindo, obviamente não com tanta intensidade como já teve aí no passado, mas esse mercado ele tem uma representatividade muito boa, muito importante, porque se não fosse esse mercado no momento em que nós estamos, a gente estaria com uma retração de venda mais acentuada. Nós estamos falando em 5 a 7% de retração, com 70% das empresas tendo relatado que caiu em alguma proporção. Né? Isso falando dessa pesquisa que a gente está trazendo agora. Mário, você perguntar mais alguma coisa? Apesar desse recuo no comércio, né, a indústria ainda projeta um crescimento. Essa diferença indica retomada no médio prazo ou os setores estão vivendo realidades consideradas distintas? Olha, a gente tem que separar muito bem o que é o comércio da construção e a indústria da construção civil. O comércio da construção civil está nesse cenário que nós estamos conversando. Agora, a indústria da construção civil, ela tem aí tido algumas demandas, muitas vezes de forma pontuais, maiores, tendo em vista alguns programas que ainda estão em andamento, principalmente Minha Casa Minha Vida. Muito bem. Eu queria até fazer uma outra pergunta, mas eu queria que o senhor respondesse até brevemente, Wagner, porque a gente precisa encerrar a entrevista, não está caminhando para o final do programa, mas o que eu acho importante é a questão dos estoques. Você falou uma coisa importante aí, que é notar a diferença entre a indústria da construção e o comércio da construção. O comércio, com retração nas vendas, tem acumulado estoques. Né? Como é que está sendo essa negociação com fornecedores, principalmente, para regular esses estoques? Bom, é o seguinte, como que funciona isso? O comércio ele trabalha na previsão de compra, de venda. E quando a gente começa a ver que já começa a cair aqui, já no momento presente, e a gente não está vendo nenhum cenário assim mais animador aí para frente, o que acontece? Normalmente você retarda as compras ou diminui as compras tendo em vista essa realidade. Já a indústria da construção ela tem percebido que o comércio tem esfriado os pedidos, tem diminuído. Quer dizer, isso até nesse primeiro instante tem contribuído para que não haja